Olá, bem-vindos de volta ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento esse programa com Paola Tucunduva. Bom estar aqui com vocês. E Manuel Suete. Opa, tamo juntos. O Business Time é uma iniciativa do Guia Brasil América e do International Business Insiders para trazer informação de negócio para você que já empreende ou quer empreender nos Estados Unidos. Então, antes da gente começar, não se esqueça, clique, assine, compartilhe, mande seus comentários, suas perguntas e também mande um e-mail para saque@guiabrasilamerica.com, caso você queira apoiar o nosso programa, assim como faz a empresa Ventura Homes, uma empresa muito legal de aluguel de casas de férias em Orlando, que você pode ter 10% de desconto ou mais se você entrar nesse site aqui e falar que assistiu aqui no programa. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito importante para você que quer empreender nos Estados Unidos, que é algo muito comum aqui nos Estados Unidos, que é a arbitragem. Nós vamos falar qual é a importância do uso da arbitragem em questões de conflitos internacionais, tá? Então, hoje, para falar disso, a gente trouxe uma pessoa que é uma sumidade no tema aqui nos Estados Unidos, um brasileiro muito importante na nossa comunidade empresarial, o Dr. Maurício Gomes dos Santos. Seja muito bem-vindo, Dr. Maurício. Muito obrigado, Antônio. Obrigado, Paola. Obrigado, Manuel, por esse gentil convite e poder compartilhar com vocês algumas experiências, algumas histórias relacionadas à arbitragem e à mediação, sobretudo no contexto internacional. Doutor Maurício, você, quem é empresário aqui, se não conhece você, já ouviu falar, né? Você é uma pessoa muito famosa, além de tudo, muito atenciosa, muito carismática. Inclusive, num episódio recente, eu te usei como um exemplo de humildade, de pessoa humilde aqui, né? Um advogado tão renomado e tão humilde. Mas eu queria que você contasse um pouco para os nossos amigos aqui do canal, até para eles entenderem por que eles têm que prestar atenção nesse episódio, um pouco sobre a sua história, como você veio parar aqui nos Estados Unidos e como é o seu trabalho. Ok. A minha história, eu vim para os Estados Unidos em 2005 para um projeto familiar. Meus filhos, à época, tinham 9 e 11 anos, e eu resolvi, junto com a minha mulher, trazê-los para aprender um segundo idioma. E como eu já tinha feito, já atuava com a arbitragem, já atuava com os métodos de solução de conflitos fora do judiciário, eu fiz uma aplicação para a Universidade de Miami. Aliás, foi o meu segundo mestrado, tinha feito um mestrado sobre arbitragem em Londres em 92, fiz para justificar a presença de um ano da família. E assim foi concedido, vim para cá. Quando eu comecei o estudo na Universidade de Miami, esse segundo mestrado, eu já fui contratado para também auxiliar um dos professores no tema de arbitragem, e fui contratado por um escritório de advocacia para atuar na parte de arbitragem internacional. Isso, de uma forma muito rápida, foi o que justificou a minha vinda para cá. Depois, acabei fazendo o pedido de Green Card. O Green Card saiu de uma forma super rápida por causa da arbitragem, atrelado à minha atuação e experiência em arbitragem. E aí, quando saiu o Green Card, aí as coisas mudaram, porque eu tinha uma previsão de voltar ao Brasil, como todos aqueles que para cá vêm para fazer um estudo de mestrado, voltar para o Brasil. Mas com a obtenção do Green Card, isso mudou. Mudou porque, enfim, como dizia Darwin, né, que a única coisa imutável na vida são as mudanças. Este fato acabou trazendo uma mudança e aqui estou até hoje, embora com muita frequência eu vá para o Brasil por força da arbitragem, com exceção desse ano, em decorrência da pandemia. Doutor Maurício, eu queria que explicasse um pouquinho o que é arbitragem e se tiver algum exemplo de uma arbitragem internacional para trazer um pouco do contexto e do entendimento para a nossa audiência. Paula, esse é um bom começo. Vamos dizer, nós vamos falar de arbitragem, o que é arbitragem? Então, se eu puder resumir, a arbitragem é um método de solução de conflitos. Da mesma forma que o judiciário resolve conflitos. Quem que resolve o conflito no judiciário? O juiz. Da onde que vem o juiz? Vem da forma estruturada do Estado de poder oferecer para a população um dos 3 poderes. Ao lado do legislativo, ao lado do executivo, tem o poder judiciário. A arbitragem, ela é uma forma de solucionar conflitos em que as partes, elas próprias, elegem
este conflito e elegem o julgador. Então, se eu puder traduzir, ele é um juiz privado. Ele é escolhido, o método é escolhido pelas partes e o julgador também é escolhido pelas partes. Por que isso tem a sua importância? Tem a sua importância, sobretudo num contexto internacional, Paola, porque no contexto internacional é natural a desconfiança que um empresário tem em relação ao judiciário do outro país. É absolutamente normal. Não sabe como funciona a estrutura do judiciário, como funciona a nomeação dos juízes, é percepção. Se ela é certa ou errada, não vem ao caso, mas ela existe. Então, para enfrentar essa percepção, surge a arbitragem que as próprias partes, elas definem como e o que fazer se surgir um conflito. E aí, como é que elas podem fazer isso? Através da inserção no contrato de uma cláusula de arbitragem, ou cláusula compromissória, como nós chamamos. Para dar um exemplo, ou pelo menos para tentar tangibilizar um pouco essa explicação. Todo o contrato, vocês já devem ter percebido, que a última cláusula daquele contrato é a famosa cláusula de eleição de foro. No Brasil, nós temos lá, qualquer conflito decorrente desse contrato será dirimido no foro da comarca de São Paulo, Campinas, Curitiba, etc. O que as partes estão querendo dizer aqui? Nós vamos fazer o contrato. Se surgir algo errado, nós vamos para o juízo da comarca de São Paulo, Campinas, Curitiba, no meu exemplo. Quando você resolve ir para a arbitragem, você tira essa cláusula. Cláusula de eleição do foro judicial. Tira do juiz a competência para ele julgar a matéria. E você insere a arbitragem. Então, no meu exemplo, qualquer conflito decorrente desse contrato será dirimido por arbitragem. Este fato, você afasta o Poder Judiciário. Não significa dizer que, escolhendo a arbitragem, você tem apenas uma etapa anterior ao Poder Judiciário. Não, você exclui o Poder Judiciário. Nós podemos falar daqui a pouco que em determinados momentos o Poder Judiciário pode ser chamado se houver abuso por parte do árbitro. E, sobretudo, depois da sentença, etc. Mas esse é algo assim mais técnico lá para frente. Dentro de um aspecto embrionário, a arbitragem, então, ela propicia a que as partes sejam senhoras do seu contrato, da definição de direitos e obrigações, como todo contrato, e também senhoras da decisão sobre como será resolvido se surgir o conflito. Se não surgir conflito algum, esta cláusula, como cláusula de Poder Judiciário, ela é uma cláusula que, aspas, não serviu para nada, porque, graças a Deus, o contrato foi bem cumprido. Porém, se o contrato for descumprido, a cláusula de arbitragem passa a ser a cláusula mais importante. E aí é que surge o problema. Aí as partes precisam entender um pouco mais a arbitragem. Eu tenho mais para falar, mas não sei se vocês teriam algo para complementar para que eu pudesse me inserir exatamente dentro do contexto da pergunta. Senão eu vou ficar falando aqui o tempo inteiro. Não, olha só, eu acho que, Maurício, o exemplo que a Paola perguntou, né, eu vou trazer ele aqui porque eu vivi na pele, e na pele como empreendedor. Eu acho que os nossos ouvintes também gostam de entender, talvez isso é um assunto muito distante de mim, né? Esse é um assunto que talvez esteja em grandes corporações. Não, pessoal, eu tive a grata surpresa de conhecer o Maurício na época que eu era vice-presidente da Latam. Nós fomos colegas da Câmara de Comércio para os Estados Unidos da Flórida. Desde aí iniciamos uma parceria, amizade, e hoje até temos uma relação de cliente. E eu me lembro, olha que coincidência, no meu primeiro projeto de uma das minhas empresas, a BTD, eu tive um cliente, que por acaso está nessa call também, que me contratou um serviço para levar um grupo para a Rússia, na Copa do Mundo de 2018. E era uma empresa do Antônio, né? O Antônio tinha ganho. E a forma como a gente encontrou foi justamente eu tive que fazer uma parceria com um outro fornecedor que estava no Equador. Né? E na época até o Antônio falou assim, poxa, mas você está prestando serviço na Rússia aqui com o parceiro do Equador, né? E foi dessa forma que a gente conseguiu empreender. Maurício, não sei se você lembra,
um dia eu já tinha recebido dessas aulas do Maurício, né? Mas eu falei assim, eu preciso incluir aqui uma cláusula de arbitragem, porque realmente eu me lembrei de que eu estava prestando um serviço na Rússia, uma empresa dos Estados Unidos, eu empreendedor, primeiro ano meu de empreendedorismo aqui, fazendo uma parceria com uma empresa no Equador, que até então a gente se conhecia por respeito de indústria, mas era o primeiro negócio juntos. E o cliente era o Antônio, que está aqui com a empresa dele. Maurício, você se lembra quando eu liguei para você e você, na verdade, me disse exatamente isso. Olha, essa cláusula pode... Tomara que a gente não precise dela, mas se você precisar, passa a ser a cláusula mais importante para um projeto internacional. Então, estou dando testemunho aqui real, né, do quanto uma cláusula de arbitragem me deu tranquilidade e segurança. Porém, Maurício, eu me esbarrei naquilo que você comentou e eu vou te fazer a pergunta por esse lado. Eu já tinha um entendimento básico na argumentação com a outra parte sobre arbitragem, muito básico, né? Mas ele não tinha entendimento nenhum, e ele insistia em querer resolver as coisas no fórum lá em Quito, né, no Equador, que era onde ele tinha a empresa dele. E nós realmente tivemos que... Foi uma grande negociação para conseguir colocar a cláusula de arbitragem. Isso acontece muito, quer dizer, qual é a dica que você dá quando esse tipo de situação acontece para negociar a cláusula de arbitragem, que não é nem o conflito ainda, né? Bom, primeiro que eu me lembro bem, Manuel, me lembro bem e fico satisfeito que você tenha conversado comigo, ou enfim, com qualquer especialista, porque a cláusula de arbitragem, ela soa como uma cláusula inofensiva. Eu chamo a cláusula Gremlin. Ela é um ursinho de pelúcia que ninguém dá muita atenção, mas se ela for mal redigida, ela vira um monstro. É importantíssimo, então, que as partes, que o empresário, com advogado ou sem advogado, ele pense na forma de solução de conflitos. Ou seja, pense depois, né, é como pensar no casamento, vamos dizer, na hora de casar, ou se der um problema. O pacto antenupcial visa isso, visa resolver um problema, tomara que não seja necessário. Quando se faz um testamento, você faz um testamento, se acontecer, né, vai acontecer o evento morte. Quando você pensa numa cláusula de solução de conflitos, você está pensando sim, se acontecer alguma coisa e como que eu resolvo essa coisa da melhor maneira possível. Unindo a tua pergunta, a pergunta da Paola, quando você vai empreender fora do Brasil, no caso específico dos Estados Unidos, você pensa você tem uma série de prioridades. Você tem prioridade societária, tributária, emigratória, você tem prioridade em relação ao teu negócio em si, é uma distribuição, é uma representação, é uma franquia. Você tem uma série enorme, gigantesca de prioridades. E normalmente as pessoas não atinam para esta prioridade também, e até os ingleses têm uma forma, até certa forma, jocosa de falar, que é a cláusula da meia-noite. As pessoas falam de tudo no contrato, direitos, obrigações, etc. E lá, na meia-noite, quando todos já estão cansados, pinçam, às vezes até copiam e colam uma cláusula simplesmente para inseri-la, para cumprir tabela. E neste caso, se eu me lembro bem, Antônio, no teu caso existia justamente uma cláusula copiar e colar. Como se essa cláusula copiar e colar fosse menos importante. Ela será menos importante se não der problema nenhum. Porém, se der problema, eu asseguro vocês, passará a ser a mais importante. Porque qualquer advogado, seja da parte A ou parte B, quando for consultado diante de um conflito, ele vai analisar o contrato e vai dizer assim, bom, aonde que eu vou discutir esse conflito? Com base em que lei eu vou discutir esse conflito? E perante quem eu vou discutir esse conflito? Não adianta você ter razão sem saber aonde que você vai revelar, demonstrar, colocar a sua razão. E aí entra a cláusula de arbitragem. Falando um pouco mais especificamente sobre essa cláusula, então o que se discute nela? Se discute, então, primeiro eu já dividi com vocês, saca-se do Poder Judiciário e entrega-se, ou vai para uma outra via, vai para a via arbitral. Essa via arbitral, ela é hoje admitida, acolhida, recepcionada por todos os países do mundo. Existe uma convenção internacional, chamada Convenção de Nova York, que obriga o Poder Judiciário, enfim, Estados Unidos são parte, Brasil, enfim, 99% do comércio mundial está debaixo desse guarda-chuva chamado Convenção de Nova York. O que significa isso?
que se uma parte, desrespeitando a cláusula de arbitragem, surge o conflito e vai, no teu exemplo, Antônio, Manuel, vai na comarca de Quito, mas não, eu sou equatoriano, surgiu o problema, eu estou acostumado, eu sempre resolvi meus problemas perante a comarca de Quito, eu vou bater na porta lá. Ora, a outra parte pode bater na porta do juiz de Quito e dizer assim, peraí, não foi isso que nós combinamos, o senhor é incompetente, incompetente no sentido técnico, o senhor é incompetente, nós tiramos a sua competência, a competência nós demos para um outro julgador. Seguramente essa decisão ela é acolhida. Se não for acolhida, vai ser acolhida até a Suprema Corte, porque seria um vexame para o país não acolher uma decisão que o próprio Estado já manifestou dentro dessa Convenção de Nova York. Então, a arbitragem ela está sufragada, ela está recepcionada internacionalmente por todos os países. Um pouco sobre a arbitragem. Nela, as partes podem definir qual é o número de árbitros. Pode ser 1 ou pode ser 3. Num contexto internacional, normalmente as partes escolhem um tribunal arbitral. Cada parte escolhe o seu árbitro e os árbitros assim escolhidos indicam um terceiro que funciona como o presidente. O idioma. Qual vai ser o idioma? Vai ser o espanhol, no teu exemplo? Vai ser o inglês? Vai ser o português? Qual a lei aplicável? A lei aplicável vai ser a equatoriana? Vai ser a russa? Vai ser a americana? Enfim, as partes podem esculpir a sua própria cláusula. E uma vez esculpida a cláusula, ela vale. Aí não, vamos dizer, é como qualquer cláusula contratual. Você não tem como dela escapar, a não ser que você faça um aditamento. E para fazer aditamento, precisa da concordância das duas partes. Então, eu costumo dizer, pensem sempre em cláusula de resolução de conflitos, seja o judiciário, seja a arbitragem, antes, né? Vamos dizer, defina a questão da arbitragem antes, porque depois, mais tarde, uma vez que há necessidade de um acordo entre as partes, surgido o conflito, nós não estamos mais em lua de mel, nós estamos aí justamente num período mais belicoso, num período beligerante. Doutor Maurício, esse é um ótimo ponto, e hoje eu fico, sem saber, mais tranquilo que o senhor viu o contrato que eu fiz com o Manuel. Era até um contrato de, se eu não me engano, era mais ou menos de $1 milhão, né, Manuel? Ainda bem que você viu isso bem com o seu fornecedor lá, e hoje eu estou mais tranquilo também, porque o meu cliente era bem grande, é bem grande. Mas olha só, uma das coisas que o senhor disse que me chamou muita atenção, e é mais ou menos o objetivo aqui do nosso canal, né? As pessoas pensem em tudo isso, se preparem, tenham conhecimento antes da tomada de decisão, né? E, infelizmente, no nosso caso aqui, como nossa área é negócios, né, muitas pessoas, por exemplo, começam um negócio nos Estados Unidos sem ter um plano de negócio, ou sem ter feito uma pesquisa de mercado, e depois a gente é convidado para um projeto que ele já está todo errado, todo complicado, né? Como é que é isso do ponto de vista jurídico para você? Eu imagino que chegam muitos casos para você que, se as pessoas tivessem tido esse cuidado a priori, talvez não tivesse acontecido o que tem acontecido. Eu gostaria que você desse alguns exemplos, algumas dicas de como o empresário pode antecipar, pode mitigar algumas dessas questões. Tá. Com respeito a esse exemplo que você colocou, às vezes o empresário procura o consultor quando há goteira na casa ou já há um incêndio na casa. Então isso acontece em qualquer ramo de consultoria. Eu até costumo brincar, e a minha paixão esportiva, o Manuel bem sabe disso, é o tênis. Uma coisa é você começar a dar aula de tênis para alguém que já está cheio, viciado. É muito mais difícil você consertar o movimento, o estilo, a batida de alguém que já aprendeu equivocadamente do que alguém que vem do zero. Então, a primeira receita, o primeiro comentário que eu faço aos empresários que nos escutam é: não queiram, por mais que pensem que sabem, deem uma chance para a humildade. Deem uma chance para a humildade para dizer assim: olha, eu sei, mas quem sabe eu vou ouvir uma opinião para saber se aquilo que eu sei, de fato, eu sei mesmo. E às vezes a pessoa se surpreende como não sabia aquilo que pensava que sabia. E neste caso, empreender fora,
você está empreendendo fora do país. Se empreender no país já é difícil, empreender fora do país é muito mais difícil. Existem questões de legislação, existem questões culturais, existe, vamos dizer, uma série de circunstâncias que, por mais que a pessoa seja bem-sucedida no Brasil, por exemplo, não significa necessariamente dizer que será bem-sucedida nos Estados Unidos. Precisa, sim, ouvir especialistas. Precisa, sim, ouvir sobretudo, o que vocês fazem, o belíssimo trabalho de consultoria que vocês fazem. No meu caso, vamos dizer, recomendações que eu dou. As pessoas, e aí, nessa toada de que o empresário, às vezes, pensa que sabe, ele não atenta à cláusula de resolução de conflitos. Surge o conflito. E aí eu vou dizer o seguinte, Antônio. O conflito pode ser localmente, ele nos Estados Unidos, com um contrato americano. Não tem nada de internacional. É um contrato americano. Ou ele nos Estados Unidos com um contrato internacional, seja com o Brasil, seja lá com quem quer que seja, porque nós vivemos num momento de globalização. Então, em ambas as circunstâncias, o que se escuta, o que se vê, o que eu percebo hoje em dia, mesmo, e aí ando também num comentário que o Manuel fez, mesmo grandes conglomerados. Às vezes, cláusulas de arbitragem de grandes conglomerados, grandes empresas, são cláusulas patológicas, são cláusulas com problemas. E quando dá problema, quem que vai resolver um problema de uma cláusula de arbitragem é o judiciário. É uma situação quase que irônica. Você resolve para a arbitragem para sair do judiciário, mas a cláusula é mal redigida, você vai para o judiciário para saber qual é a interpretação da cláusula de arbitragem. Então, segunda receita, procure saber, no mínimo, saber da existência da arbitragem. No mínimo, saber que ela existe e que ela pode ser uma forma de solução de conflitos. Ao ter essa curiosidade, a pessoa pode buscar, de fato, um especialista, ou pelo menos pode buscar um pouco, saber da outra parte qual é a sugestão para resolver conflitos na frente. No caso do Manuel, não era estranho que o contratante do Equador tenha colocado a cláusula judicial do Equador. Nada estranho nisso. Ele faz aquilo que ele sempre fez. Ele faz aquilo que lhe é conhecido. Da mesma forma, um brasileiro, mesmo advogado brasileiro, vai dizer assim, olha, eu vou colocar a eleição do juízo de Campinas, de São Paulo, de Curitiba, porque é assim que eu sempre faço. Porém, não necessariamente isto vai ser a melhor alternativa, dependendo das características do contrato e dependendo, inclusive, lá na frente da execução. Mesmo que você ganhe, se eu puder aqui fazer um fast forward, aqui, mesmo que você coloque, no caso do Manuel, exemplo, Foro da Comarca de Quito, vocês brigam em Quito e perdem em Quito. Vamos imaginar que o equatoriano tenha ganho a ação, mas vocês não têm bens no Equador. Não tem bens. O que ele faz com essa decisão judicial? Ele precisa levar para executar em algum lugar. Nos Estados Unidos, no Brasil, qual é o grau de cooperação que existe entre o judiciário americano e equatoriano, brasileiro e equatoriano? No caso da arbitragem, existe essa convenção em Nova York que obriga o juiz brasileiro ou o juiz americano a recepcionar um laudo arbitral que foi emitido no Equador, como obriga uma justiça equatoriana a recepcionar um laudo arbitral que foi emitido nos Estados Unidos e assim por diante. Então existe um guarda-chuva protetivo. Então quando eu digo isso para vocês e digo para os empresários que nos escutam, é que existe sim uma segurança jurídica em utilizar-se da arbitragem. O fato de existir segurança jurídica, por si só, não resolve o problema. O que resolve é, eu tenho um caminho, mas, por outro lado, como que eu redijo o contrato? E aí, indo para a tua pergunta, Antônio, que situações que podem existir? A pessoa não lê a cláusula. A pessoa se interessa para os direitos e obrigações, né, o contrato de franquia, etc., mas esquece da cláusula, porque isso não faz parte do empresário pensar em resolver conflito. É natural isso. Não faz parte. O que faz parte é saber como que eu vou entregar o produto, como que eu vou entregar, de que forma eu vou entregar, como é que eu vou receber, o que acontece se o produto estiver com defeito, e assim por diante. Mas sim. E daí? Então isto
a terceira dica, procure entender as opções que existem. E nós temos opções. Opção do judiciário e opção da arbitragem. As pessoas não sabem que existe essa opção da arbitragem. Pensam que só tem a opção do judiciário. Para um brasileiro, o judiciário nos Estados Unidos, se eu sou empresário, eu quero saber de alguém me diga, quanto custa um processo judicial nos Estados Unidos? Quanto tempo demora um processo judicial? Quais são as consequências que podem dali advir? Aqui nos Estados Unidos existem chamados danos punitivos. O que é isso? Quer dizer que se eu tenho uma franquia e a pessoa toma um café, a pessoa toma um chá quente, a pessoa se queima na minha loja franqueada, o que pode acontecer comigo? A pessoa entra com uma ação e é preciso que haja um trabalho investigativo de garimpeiro por parte do empresário para que ele possa, com um conhecimento mais balizado, poder optar por um caminho ou por outro. Evidente que optar por um caminho ou por outro por si só não significa êxito, não significa sucesso. A opção por um caminho conhecido não significa necessariamente dizer que nunca vai ter problema, mas pelo menos já se saiba qual é o caminho que eu vou ter caso surja o conflito. Então, em resumo, para fechar esse comentário, problema, desconhecimento. Existe um desconhecimento e existe se subestima que a forma de resolução de conflitos possa ser importante. Eu queria falar um pouco depois sobre mediação, que muita gente confunde arbitragem com mediação, mas eu vou deixar, se vocês tiverem uma outra pergunta. Antes disso, passar e falar em mediação, eu queria entender porque, por exemplo, advogado, quem é advogado no Brasil, tem a permissão para advogar no Brasil, né? Tem a OAB e todas as regras e conhece bem o funcionamento jurídico do Brasil. Quem está nos Estados Unidos tem que ter o bar nos estados e seguir todas as regras jurídicas dos Estados Unidos. Um advogado do Brasil que não tenha o bar nos Estados Unidos, ele fica impedido de advogar. E a questão da arbitragem? Também tem algum tipo de autorização? E como é que eu vou fazer na hora de escolher para saber se o árbitro que eu estou escolhendo, ele está autorizado a atuar em um determinado país? Muito boa pergunta, Paola. Bom, primeiramente eu sou advogado brasileiro, sou advogado em Nova York, e sou consultor em direito brasileiro perante a Florida Bar. E atuo especificamente com arbitragem e com mediação. Respondendo a tua pergunta específica, um advogado brasileiro não poderá atuar na defesa do seu cliente numa arbitragem na Flórida, no Nova York, no Texas, na Califórnia, porque ele não tem, como você mesmo disse, o bar desses estados. Porém, se existir uma cláusula de arbitragem, surgido o conflito, ele, advogado brasileiro, pode sim representar os interesses do seu cliente perante um tribunal arbitral no Brasil, na Rússia ou na Flórida. Então, este fato, vamos dizer, já permite, evidentemente, Paola, que de acordo com a lei aplicável, vamos imaginar, o contrato prevê-se a arbitragem de acordo com a lei da Flórida. Evidentemente que um advogado brasileiro, defendendo os interesses do seu cliente brasileiro, ele não pode defender um cliente floridiano, mas o seu cliente firmou uma cláusula, um contrato com cláusula de arbitragem. Ele pode vir para cá e defender o seu cliente perante um tribunal arbitral na Flórida. Evidentemente, presume-se que como a lei que vai dirimir esse conflito é uma lei da Flórida, e ele é um advogado brasileiro, presume-se que ele vai buscar uma parceria, vai buscar vamos dizer, ser o que a gente chama co-counsel, co-advogado, junto com o advogado floridiano, porque o advogado floridiano, no meu exemplo, conhece a lei da Flórida, em cima da qual o julgador ou árbitro vai julgar aquela demanda, aquela decisão. Mas não significa necessariamente dizer que o advogado brasileiro não poderá
atuar perante o tribunal arbitral na Flórida. Respondendo a segunda parte da sua pergunta, quem é o árbitro? Como é que se escolhe um árbitro? Um árbitro pode ser advogado ou não. O árbitro é aquele profissional que goza da confiança das partes. Se a matéria é uma matéria eminentemente técnica, as partes podem buscar um técnico para resolver aquele conflito. Não significa necessariamente dizer que precisam buscar um advogado. Agora, o importante é a parte que é indicada como árbitro, ou melhor dizendo, a pessoa que é indicada como árbitro, ela não tem compromisso de resultado com a parte que escolhe. Eu vou repetir. O árbitro escolhido por a parte A, ele não tem compromisso algum de resultado com a parte que o escolheu. Não é um advogado da parte, ele é um julgador da parte. O compromisso que ele teria é um compromisso de respeito aos princípios básicos do direito. Princípios de devido processo, de ouvir as partes, de, enfim, não cercear o direito de uma prova. Esses são princípios fundamentais de qualquer processo, seja judicial ou seja arbitral. Mas ele não é um advogado da parte, ele não é um assistente técnico da parte, ele é um julgador. E como que você sabe isso, Paola? Quando eu sou indicado como árbitro por uma parte, eu tenho o dever, que a gente chama o dever de revelação. Eu revelo para a parte que me escolhe e para a outra parte qualquer fato que possa denotar alguma dúvida com respeito à minha imparcialidade e à minha independência. Eu preciso, vamos dizer assim, me desnudar perante as partes. Eu preciso revelar para elas qualquer fato que possa dizer, opa, o Maurício é muito amigo do Manuel, por exemplo. O Maurício não pode ser árbitro. O Maurício tem ações na empresa que uma das empresas na arbitragem é parte. Eu tenho ações. É uma empresa, uma sociedade anônima. Ora, eu tenho interesse em que aquela sociedade vá bem. Eu não posso atuar como árbitro. Ou, pelo menos, eu sou obrigado a disclosure. Eu sou obrigado a revelar este fato para que as próprias partes entendam. Olha, eu acho que este fato, eu consigo dormir com ele, vamos dizer assim. Eu consigo recepcionar. Eu confio tanto no árbitro X que este fato, essa proximidade, seja proximidade econômica, seja proximidade financeira, seja proximidade societária, seja proximidade de amizade, este fato, a meu juízo, não tira a independência e imparcialidade do candidato. Mas é um juízo que a própria parte tem. Então, o árbitro, quando ele inicia o seu trabalho, ele inicia equidistante das partes. Se houver uma insatisfação, a parte pode dizer assim, olha, eu objeto. Então, esse candidato, e aí apresenta as razões. Às vezes, essas razões são frívolas, e elas são rejeitadas. Às vezes, elas são consistentes, e o árbitro, então, deve renunciar. Se ele não renuncia, ou melhor, se ele esconde, vamos partir lá para o começo, ele esconde. Ele acha que não precisa revelar um fato que deveria ter revelado, só para atuar como árbitro. Ele vai, processa, termina o julgamento e dá um julgamento, uma sentença ou laudo arbitral. A outra parte perdedora vai lá no Google da vida ou busca suas pesquisas e vai constatar que aquele árbitro que julgou uma causa contra ela tinha um relacionamento com a outra parte que deveria ter sido revelado e não foi revelado. Aí entra o judiciário, que eu fiz um comentário inicial, entra o judiciário para corrigir, não para dizer que a decisão, em vez de ser 10, deve ser 8. Essa é uma decisão do árbitro. Mas o judiciário entra para corrigir uma violação procedimental provocada pelo árbitro que não poderia ser árbitro dentro daquelas circunstâncias. Olha que coisa, né, Maurício? Acho que é a primeira vez que a gente aborda esse assunto, né? Eu sou entusiasta dele e você sabe o quanto eu defendo essa bandeira, porque ele é muito importante para esse universo desconhecido que é empreender fora, né? E muito
pouquíssimas pessoas, né, quase faço um cacófono, muito poucas pessoas, sabem que existe esse recurso. E esse talvez seja um dos grandes medos, mitos e desconhecimentos, né, de que um empreendedor, ao vir para cá, poderia se ancorar e ter talvez essa transparência. Não tem jeitinho, pessoal, quando você fala nesses termos que a gente está falando aqui. E o Maurício fez interromper, Manuel, só para interromper, para não perder o raciocínio. Existem dois problemas aí. O primeiro é o desconhecimento. Uhum. Então, eu não conheço. E o segundo, decorrente do primeiro, é o medo. É o medo do desconhecido. Porque eu não conheço, logo não deve ser bom. É isso aí. Então você fica numa situação amarrada, enraizada naquilo que conhece, e num contexto internacional é absolutamente indispensável que você conheça outra forma de solução de conflito. Eu vou voltar naquela pergunta que você queria, porque eu não queria deixar de fazer a colocação, mas o que você falou, eu me lembrei de uma frase famosa, um quote famoso do Donald Rumsfeld, né, que foi secretário de defesa aqui dos Estados Unidos, né, na época do governo Bush, e ele fez um quote famoso, que hoje se ensina nas escolas de negócios, que é o seguinte: tem coisas que você sabe, tem a frase em inglês, né, na verdade é o knowns, né, quer dizer, as coisas que você sabe, tem as coisas que você sabe que não sabe, e tem as coisas que você não sabe que podem acontecer. E um projeto de empreendedorismo, você às vezes vem com essa falta de humildade, né, e negligencia justamente as coisas que não só você não sabe, mas aquelas que você nem podia imaginar que poderia acontecer. E uma delas, como você falou, é a questão do medo do cara não saber se informar de que ele poderia se proteger tanto, né, às vezes com uma cláusula de arbitragem. Agora, Maurício, qual é a diferença de arbitragem para mediação? Que eu acho que seria um ponto interessante para você falar para a gente. Tá. Até com respeito a essa do Donald Rumsfeld, tem também aquela frase que diz assim: aquele que sabe e pensa que não sabe é humilde, ajude-o. Aquele que não sabe e pensa que sabe é arrogante, afaste-o. Aquele que sabe e sabe que sabe é sábio, siga-o. Então, vamos dizer, é um pouco assim. Com respeito à mediação e à arbitragem, ambas são filhas de uma mesma mãe. Ambas fazem parte da mesma família. A família da forma extrajudicial de solução de conflitos. Então, voltando ao começo da nossa conversa. Extrajudicial, fora do judiciário. Ambas são formas de resolver conflitos fora do poder judiciário. A diferença entre a mediação e a arbitragem é que o mediador, ele não é chamado para decidir como acontece com o árbitro. O árbitro é chamado para exercer exatamente o mesmo raciocínio que um juiz. O árbitro, aspas, é um juiz privado. O mediador é aquela pessoa chamada para tentar conciliar, aproximar as partes. Ele não é chamado para decidir, e não vai decidir. Se não conseguir um acordo entre as partes, acabou a função do mediador. Existem cláusulas contratuais que nós chamamos cláusulas med arb. Essa cláusula, ela é uma cláusula que prevê o recurso à mediação. Caso frustrada a mediação, como o mediador não decide nada, é preciso que tenha alguém para decidir. Então você pode ir para o judiciário ou para a arbitragem. Então inicia-se com a mediação e depois vai-se para a arbitragem. Então a diferença entre mediação e arbitragem está na função do árbitro, que difere da função do mediador. Uma função é decidir, a outra função é para buscar um acordo. Percebam nos dias de hoje, sobretudo no momento pandêmico que nós vivemos, existem contratos que eu chamo one-shot deal. É o contrato que eu faço lá com uma parte X, que eu nunca mais vou fazer com ela. Então essa parte, eu já quero uma decisão, porque eu nunca mais vou fazer contrato. Porém, existem contratos diferidos, contratos de longa duração, ou contratos em que existe um relacionamento comercial de ambas as partes. As partes podem se odiar,
mas elas têm um denominador comum que anestesia esse ódio, ou seja, cada um gera um benefício econômico para o outro. Então, para este processo que envolve um relacionamento mais contínuo, a mediação passa a ser algo importante, interessante, porque o mediador vai buscar com que as partes façam um acordo, porque na arbitragem vai haver uma decisão, e decisão significa o quê? Que uma possivelmente vai ficar descontente, a outra vai ficar contente. Na mediação, uma vez buscado o acordo, e esse acordo for alcançado, ambas estão satisfeitas. Ambas estão satisfeitas e o negócio pode continuar de uma forma muito mais frutífera. Houve um acidente de percurso, houve uma lombada no caminho. Essa lombada chama o mediador. E nesse momento, voltando, momento pandêmico, onde inúmeros contratos estão sendo descumpridos, exatamente no momento que nós estamos falando. Mas estão sendo descumpridos por quê? Existe uma cadeia, um dominó de circunstâncias que pode gerar um descumprimento do contrato. Uma decisão governamental, fecha o restaurante. Fecha o restaurante, como é que faz a compra dos produtos, como é que faz o funcionário, como é que faz isso? É um efeito dominó. Como que levanta a questão? Como que trata a questão? Então, se você tem a possibilidade de usar a mediação, evidentemente que se espera que as partes venham a ceder um pouco. Se não for para ceder, então que vá para a arbitragem imediatamente, porque não há concessão. A mediação impõe, ou pelo menos implica, que haja uma tendência de concessão recíproca de ambas as partes. Fantástico, doutor Maurício. Eu fico muito feliz, às vezes a gente recebe uns comentários do tipo assim, olha, eu tive uma aula no episódio de hoje, e esse é um caso, sem dúvida, que as pessoas que nos seguem tiveram uma aula com não temo em dizer, o maior especialista em arbitragem, pelo menos aqui na nossa comunidade empresarial, sem nenhuma dúvida, uma pessoa muito querida aqui por todos, muito atenciosa, muito gentil, e eu gostaria de te agradecer por ter compartilhado todo esse conhecimento conosco e com os nossos amigos que nos seguem hoje. Eu é que agradeço, Antônio, e sempre a boa conversa é aquela que deixa um gostinho de quero mais. Eu posso assegurar a vocês que eu deixo com o gostinho de quero mais. Quem sabe, numa próxima oportunidade, nós conversamos sobre um caso específico, uma cláusula específica para, a partir dela, possamos, então, desembaçar a partir da própria cláusula. Isso posto, né, vocês me conhecem, vocês me aturam, porque volta e meia eu escrevo os meus devaneios aí, né, sobre assuntos diversos, me coloco à disposição. Eu posso, inclusive, deixar aqui o meu e-mail, eu posso deixar o website do escritório para todos. Mas o que eu gostaria de deixar, além de website, e-mail, contato, etc., é esse recado. Não deixem de buscar conhecer algo que não conhecem, sobretudo num contexto internacional. Busquem especialista, busquem consultoria prévia. Custa muito mais barato. Custa muito mais barato depois a goteira inundar a casa ou o incêndio acabar destruindo a casa. E às vezes, saber antecipadamente propicia ao empresário melhor discussão com a própria outra parte. Se não conhece determinado assunto, fica mais árida a sua conversa e, consequentemente, pode até ser induzido ou conduzido para uma situação que mais tarde é lamentada. Com isso, eu termino mais uma vez. Eu gostaria de agradecer ao gentil convite do Antônio, do Manuel, da Paola. Também agradeço a todos os ouvintes e permaneço à disposição para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Quem quiser mais informações, nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo o site da empresa do Dr. Maurício, que é excepcional aqui na Flórida, e esqueci de dizer que ele é um dos nossos colunistas no blog
do International Business Insider. Se você quiser, tem um post dele maravilhoso lá, o ibinsiders.com. Ele tem, além de tudo, é muito erudito na maneira que escreve, vale a pena você ver o que ele tem escrito lá para nós. Bom, agradeço a você, Manuel. Obrigado, Maurício, pela aula, como o Antônio falou, foi um prazer estar com vocês aqui agora, e com certeza vocês hoje ficaram com gostinho de quero mais, aprenda um pouco mais, porque a tua vida de internacionalização vai ser muito melhor depois que você colocar esses conceitos dentro do teu negócio, como arbitragem e mediação. Obrigado mais uma vez. Paola, muito obrigado. Eu é que agradeço, doutor Maurício, muito obrigada por nos trazer esse tema tão relevante. E obrigado a você que esteve com a gente hoje, em mais um episódio do Business Time. Não perca na próxima semana mais conteúdo de negócios para você que já empreende ou quer empreender nos Estados Unidos. Um grande abraço e até a próxima.